Olá! Hinduísmo e cristianismo, duas das maiores religiões do mundo, mas com visões sobre a vida que são, vamos dizer, bem diferentes. Hoje, a gente vai mergulhar em uma fonte que compara justamente os pilares de cada uma delas: vida, morte e o que vem depois. Vamos ver o que torna essas visões de mundo tão únicas. Sabe aquelas perguntas que todo mundo se faz uma hora ou outra? Quem sou eu? De onde vim? Para onde eu vou? Pois é, a nossa fonte usa exatamente essas questões universais como ponto de partida. E as respostas que vamos explorar, olha, são fascinantes e vão por caminhos bem distintos. E para começar a responder, a fonte já nos apresenta duas trilhas bem diferentes, focando numa ideia central: o que acontece depois que a gente morre. De um lado, a gente tem a reencarnação. Do outro, o conceito de um novo nascimento. Para a gente poder entender a perspectiva hindu, a fonte destaca três conceitos que são como peças de um quebra-cabeça, todas conectadas. A primeira peça é essa visão de que a vida é um ciclo, sabe? De viver, morrer e renascer. Esse ciclo tem um nome, Sansara. Pensa assim, a existência não é uma linha reta que começa e acaba. É mais como uma roda gigante, um ciclo sem fim de nascimentos e mortes, onde a alma vai passando de uma vida para outra. Tá, mas o que faz essa roda girar? Aí entra o karma. A fonte descreve o karma como uma lei universal de causa e efeito. Ou seja, tudo o que a gente faz, de bom ou de ruim, tem um peso e vai moldar o nosso destino, não só agora, mas também nas próximas vidas. Agora, se o Sansara é o ciclo, tem que ter uma saída, né? E tem. O objetivo final é o moksha, é a libertação. O momento em que a alma finalmente consegue sair dessa roda de reencarnações e se une ao que é divino. É o fim da jornada. Ok. Agora, respira fundo porque a gente vai virar a chave completamente. Em vez de uma roda que gira, a fonte nos mostra uma visão mais linear, como uma flecha com começo, meio e fim. Olha que interessante. Aqui a ideia de nascer de novo não tem a ver com voltar em outro corpo, em outra vida. É sobre uma transformação espiritual profunda, única, que acontece agora, dentro desta única existência. Então, aqui a gente vê o grande contraste, né? De um lado, uma jornada através de muitas vidas para evoluir. Do outro, uma única vida para uma transformação definitiva. São duas formas completamente diferentes de enxergar nosso propósito e nosso destino. Certo, mas o que move cada uma dessas jornadas? Qual é o motor por trás da roda do karma e o que impulsiona essa transformação da graça? É exatamente isso que vamos ver agora. E aqui, a fonte lança uma pergunta bem provocadora sobre o karma. Pensa bem, como alguém pode ser responsabilizado por algo que fez numa vida passada, se nem sequer se lembra dela? É uma reflexão importante sobre a natureza da justiça nesse sistema. E essa pergunta nos leva a uma diferença fundamental. De um lado, um sistema que se baseia nas nossas ações, no nosso mérito, nas consequências do que fazemos. Do outro, um sistema baseado no perdão, em algo que é dado, um presente. A salvação é recebida, não conquistada. E essa ideia de uma única vida é reforçada aqui. A morte é vista como um ponto final, e depois dela vem o juízo. Essa noção de finalidade torna o conceito de graça, ou seja, um presente que não merecemos, ainda mais central e decisivo na perspectiva cristã. Tá bom, mas como essas ideias tão grandes sobre alma e destino se refletem na vida real das pessoas, no dia a dia, a fonte agora vai analisar como essas crenças acabam moldando a própria estrutura da sociedade. A fonte aponta para o Bhagavad Gita como uma das origens para a organização social tradicional conhecida como Varnas, ou castas. Essa estrutura divide a sociedade com base nos deveres, no dharma de cada grupo. O que a fonte descreve é que, historicamente, essa estrutura acabou criando uma hierarquia social bastante rígida, em que o nascimento de uma pessoa já definia muitos dos seus deveres e oportunidades ao longo da vida. E aí, num contraste muito forte, a fonte apresenta o ideal cristão. A ideia aqui é a de uma inclusão radical, uma quebra de barreiras. As divisões sociais, étnicas, tudo isso seria dissolvido numa identidade única e comum. Para fechar nossa análise, a fonte amplia o foco e nos leva a uma última pergunta. E quanto a todo o resto? Qual seria o destino de quem não segue especificamente nenhum desses dois caminhos? A sugestão da fonte é que a busca pela verdade é algo universal. A ideia é que um caminho para o divino estaria aberto a todas as pessoas, não importa a origem, guiado pela consciência e por uma luz interior que cada um carrega.
E com isso, a gente meio que volta para a pergunta do começo, só que de um jeito diferente. Se a vida é uma só, se essa é a nossa única chance, o que a gente faz para que ela tenha um significado eterno? É uma reflexão final que fica no ar, sobre o peso e o propósito das nossas escolhas aqui e agora.